Então diz o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. A gente percebe, gente, que a gente chega no primeiro lugar aqui em Israel, um lugar de seleção, né? Um lugar onde Deus ele escolhe, baseado na atitude que essas pessoas tiveram, para que aqueles que estavam prontos pudessem realizar a obra que Deus queria. O que estava em jogo aqui era um projeto de Deus, e Deus resolveu escolher primeiro uma pessoa chamada Gideão. E Gideão ele é encontrado num ambiente onde muita gente olha como alguém que estava fugindo, outros olham alguém que tinha uma estratégia, porque malhar o trigo no lagar não é lugar comum em Israel, porque lagar é lugar de pisar uva e trigo se malha na eira. Mas ele tirou o trigo da eira, que era um lugar muito visível aos midianitas, que quando logo jogava a palha para o alto, né? E os midianitas vinham, eles trabalhando, vinham, roubavam o trigo, roubavam a comida, tirava deles toda a prosperidade. Gideão então resolveu fazer algo escondido, mas que ele protegia o trigo para a família dele. Deus o chama nessa condição. Eu gosto muito dessa perspectiva porque Gideão saiu do óbvio. Ele fez o que ninguém fazia. Ele fez o que era incomum. Ele fez uma coisa que não fazia parte de uma cultura. Qualquer indivíduo que passasse ia dizer: meu amigo, não se malha trigo no lagar, trigo se malha na eira. Mas em tempo de guerra, você tem que ter criatividade. Em tempo de perseguição, você tem que fazer aquilo que outros não fazem. E Gideão, para mim, eu já começo olhando ele como alguém disruptivo, completamente diferente do que é comum aos outros. Só que Gideão ele faz uma prova com Deus que eu acho também fantástica, porque ele vai para a mesma eira que ele devia estar malhando o trigo, e ele coloca ali um novelo de lã, tem uma teoria que poderia ser o próprio manto dele, e ele pede para que Deus possa molhar aquele manto. Eu falo muito isso no Brasil afora, porque quando se trata de líderes, a gente sabe que o maior desafio, eu falo por mim, e falo para pastores que pastorei, e vocês que estão aqui, na sua área que você lidera, que o maior desafio que a gente tem não é ter uma visão, mas é as pessoas do teu lado ter a mesma visão que você teve. É a tua esposa, é o teu marido, é o teu filho, é a tua equipe, teus funcionários, pastores, né, os seus discípulos, né, conseguirem enxergar o que você está enxergando. Então, nosso maior desafio, às vezes, não é você querer, você fazer, você sonhar, você olhar e falar: uau, eu vou conquistar. É você olhar para as pessoas do teu lado dizendo assim, não falam, mas olha para você e fala: ele está tão empolgado, né? Ele fala essas coisas, mas ele sabe que não vai dar certo. E Gideão pediu para molhar aquele manto, aquele novelo de lã, encharcou de tal jeito que encheu uma vasilha de água. E Gideão então pediu agora: Deus, deixa seco o meio. O novelo não precisa mais encharcar, mas encharca a minha volta. Porque para mim, Gideão está dizendo: eu já estou pleno, eu já vi o que eu tenho que ver, eu já tenho certeza do que eu tenho que fazer. Mas faça uma coisa, molhe as pessoas ao meu redor. A gente sabe que ele lutou com 300, mas 300 convictos. E é muito comum isso, a gente gosta da multidão. A multidão é para aqueles que vão sim ser apacentados. Mas aqueles que estão do teu lado mesmo é um número menor, porque são aqueles que de fato estão enxergando o que você está enxergando. Muitas pessoas às vezes não conseguem entender o que você faz, porque elas também não fizeram o trajeto que você fez. E alguns até criticam e falam: mas se fosse eu, faria diferente. É porque quem não andou onde você andou não vai entender nunca o que você faz. Não vai entender nunca o que você decidiu. E aqui é um lugar, como eu disse, onde Deus ele faz algo excludente, é um lugar de seleção, um lugar onde ele separa aqueles que estão prontos. E quando eles chegam aqui para poder beber água, se a gente estava um pouquinho com fome hoje, um pouquinho de sede, e a gente chegou ali hoje lá um pouquinho já de mau humor, você imagina esses camaradas andando por dias, sendo treinado no meio de um deserto, passando tanta necessidade, e a Bíblia diz que eles chegaram e Deus falou: agora é a hora da escolha. Veja como bebe água. É interessante, né? Veja como eles bebem a água. E da maneira que eles bebem a água, você vai descobrir quem está pronto e quem não está pronto. E a Bíblia diz que alguns caíram na água de joelhos, jogaram a cara na água e começaram a beber a água como se não houvesse amanhã.
como se a necessidade dele fosse a coisa mais importante do que a missão. Mas interessante que no meio de 10 mil pessoas foi percebido que alguns, mesmo com muita sede, eles trouxeram a água até a boca, de pouco em pouco, sem perder o olho, sem perder o foco do inimigo que estava à volta a qualquer hora. Aí Deus falou, esses caras estão prontos. Porque eles colocaram a necessidade deles em segundo plano. Eles primeiro entenderam que tem que haver, por mais que você esteja passando o teu pior dia da vida, a tua missão não é negociada. E ele começou a perceber quem está pronto e quem não está. Muita gente gosta da ideia de liderar. Muita gente tem aquela intenção, né, de querer ser promovido em projetos. Seja em qualquer ambiente, ministerial, em qualquer um deles. Mas o mais interessante é que muitas pessoas têm a vontade, mas elas não têm o destino dentro delas. Elas não têm essa estrada dentro delas. Elas não estão dispostas a pagar esse preço de colocar a missão na frente da tua necessidade. Muitas pessoas querem chegar onde você chegou, mas nunca vão querer fazer o trajeto que você fez. Porque houveram momentos que você teve que pegar a tua necessidade e dizer, ela não é a minha prioridade hoje. Eu tenho algo mais importante que é maior do que eu preciso colocar em primeiro lugar. É claro que isso é natural, não tem pecado nisso, mas a questão é que só 300 estavam prontos. Gideão, então, aqui ele percebe que tem uma seleção de pessoas que, de fato, conseguiram ver o que ele viu, conseguiram perceber o que ele percebeu. A minha oração, gente, é que aqui nessa experiência, esses dias aqui, Deus possa dar a você esse batismo de que a tua família enxerga o que você está enxergando. Sabe, que aqueles que estão na mesma casa que você, estão no mesmo teto que você, mas às vezes não conseguem ver o que você vê, não conseguem perceber o que você percebe. Eu oro a Deus para que pastores que estão aqui, empresários, enfim, pessoas que lideram, influenciam, para que Deus lhe dê essa graça, porque uma das coisas mais tremendas é você conseguir ter pessoas à tua volta que estão vendo o que você está vendo. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus nesses anos que eu tenho de ministério, é poder não só estar aqui hoje, mas em qualquer lugar que eu estou, sem que as coisas que estão na minha missão tenham comprometimento algum pela minha ausência. Porque Deus me deu pessoas que enxergam o que eu enxergo, que fazem o que eu faço e que pagam o preço que eu pago também. Isso não é nenhuma dádiva de alguns, é uma coisa que Deus dá a todos nós. E eu acho que aqui é um lugar da gente buscar isso. Eu posso ouvir um amém? Aqui é um lugar de você pedir, Deus, me dê essa graça, me dê essa bênção. Porque é terrível a solidão de você buscar por algo que você sabe que é bom para todos, mas você tem que lutar sozinho por aquilo. Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque você conseguiu ver. E às vezes nós nos vemos porque somos inteligentes, nós vemos por causa da cosmovisão, por causa da vida que tivemos, por causa de onde saímos, o preço que você pagou, o que você realizou para a formatura que você, para a formação que você tem, o preço que você pagou para adquirir os patrimônios que você tem. Então não adianta. As pessoas não vão conseguir enxergar, simplesmente enxergar, mas elas podem ter um batismo para que filhos possam ver aquilo que os pais um dia passaram e possam valorizar muito aquilo que eles alcançaram por eles. Que líderes, né, possam ter discípulos que tenham essa graça sobre a vida deles. Mas esse texto que eu li, o que mais importa é que ele aponta para esse ambiente. Eu falo aqui que enquanto você não tem um inimigo, você não tem um futuro. Uma vez eu escrevi esse texto, eu falei essa frase, eu disse, será que ela faz sentido? E eu comecei a olhar para a minha história. E comecei a perceber que, apesar de não gostar das tribulações, eu celebro muito por elas. Porque foram as tribulações da minha vida que fizeram que eu tomasse decisões bem pontuais na minha caminhada. Alguns momentos que eu tive notícias que alguém disse, agora a casa caiu. E o resultado final não foi esse. O resultado final foi de Deus vir com a graça e misericórdia naquele ambiente improvável e nos dar um livramento e aquilo trazer não só uma experiência, né, mas dar às pessoas à minha volta a oportunidade de poder vencer os seus obstáculos também. Então, quando eu falo de ter um inimigo, não é procurar o inimigo, mas é perceber que o tamanho da tua resistência vai também aumentar o tamanho da sua influência. E por mais que você não busque influência, Deus nos faz influentes porque Ele quer que você tenha acesso àqueles que precisam conhecer o nome dEle. Existem pessoas e lugares que você vai entrar por causa da sua história.
por causa daquilo que você viveu na tua história. Então Gideão estava num desafio absurdo, 300 contra mais de 100 mil. Improvável, gente, é improvável. Mas quando Deus está com você, acredite, gente, quando Deus está com você, quando o Senhor abençoa a tua vida, o favor de Deus está sobre a tua vida, pode acreditar que essa desproporção, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Eu já vivi momentos aqui, nesse lugar. Eu vim a primeira vez aqui, tem mais de 20 anos. Eu vim aqui nesse lugar, nessa fonte. Não tinha calçada ainda, algumas coisas não tinha esse parque tão bonito, mas essa fonte já existia. E esse aqui foi um ambiente que eu tomei decisões importantes na minha vida, de uma realidade que é totalmente diferente da que vivo hoje. E eu creio claramente que essas mudanças que houveram na minha vida não foi só por causa do tempo, porque o tempo não é o suficiente. Tem gente que vai passar 20 anos, vai continuar na mesma condição. Mas você pode aqui, querido, trazer uma aceleração sobre a tua vida em várias situações, onde o entendimento abre portas. Eu sempre falo que o deserto é do tamanho do teu quebrantamento. Às vezes a gente está passando no deserto há 10 anos, porque não entendeu ainda que Deus está ensinando algo para a gente. E quanto mais cedo você aprender, mais curto vai ser teu deserto. Então esse ambiente aqui, esse ambiente da improbabilidade, de você olhar profecias, como eu já olhei e dizia, meu Deus, tem profeta que se empolgou demais comigo, porque falou tanta coisa, que eu cheguei aqui e era tudo completamente ao contrário do que a profecia que eu havia recebido. Profecias tão bonitas, né, mas que eram tão distantes da minha realidade, eram desproporcionais àquilo que eu pudesse até orar a Deus. Mas acredite, gente, aqui Deus levantou 300 contra milhares. E aqui Deus pode levantar você, na sua condição, e fazer algo extraordinário. E acredite, não é por causa de você, não. É por você, não. É através de você. É Deus querendo fazer. Porque a gente tem hora que tem uma falsa humildade, dizendo, Deus, não preciso de mais nada. Eu sei que você não precisa. Deus falou, eu sei que você não precisa. Mas não é por causa de você. É por causa das pessoas que você vai influenciar. É por causa das pessoas que você vai tirar da miséria. É por causa da sua vida que vai mudar outros. Porque senão você vai perder, gente. Não chega aqui nos lugares aqui dizendo, Deus, não preciso, não. Deus, se o Senhor quiser me usar para algo maior do que eu já tenho, pode mandar, que aqui está alguém pronto para ser um canal de Deus para a sua glória. Posso ouvir um amém, gente? Porque Gideão podia estar confortavelmente onde ele estava. Ele não precisava entrar numa briga dessa. Mas o fato é que a experiência de Gideão, ela mudou a história, querido, das tribos de Israel. Porque ele se posicionou. Gideão tem um detalhe interessante, que ele dizia, e era de fato, o menor entre seus irmãos. Porém, o inimigo de Gideão determinou quem ele era. Porque o teu tamanho não é baseado no que você conhece. O teu tamanho é baseado no tamanho do teu inimigo. Porque a tua unção é do tamanho da tua missão. Deus nunca vai derramar algo sobre a tua vida para jogar fora. Mas ele vai dar a você aquilo que você precisa para realizar o que ele quer. Então, quando Gideão viu o tamanho do inimigo dele, ele percebeu, eu não sou qualquer um, não. Talvez você olhe o tamanho dos seus inimigos e fale assim, peraí, acho que eu não sou qualquer um, não. Porque eu posso até me achar pequeno, mas o inimigo não está achando, não, porque está vindo com tudo. E existem alguns níveis de resistências que a gente passa, que a gente pensa, por que tudo isso? Por que o inferno está tão nervoso comigo assim? Ah, gente, não quero ser aqui, talvez pejorativo, repetitivo, mas acredite, é porque de fato existe algo que você não está enxergando ainda, mas que Deus já enxergou na tua vida. Gideão era um desses que ele nos desafia, não só pela desproporção dos 300, né? Mas o fato que ele se dispõe diante do Senhor. Tem uma coisa que Gideão faz que me chama muita atenção aqui, nessa região toda, onde ele toma a decisão, em Juízes capítulo 6, no versículo 1, quando tudo começou, os midianitas começaram a se levantar contra as tribos de Israel, porque é o período dos juízes, o governo de Israel era tribal ainda, não era um governo, era um reino. E a Bíblia diz que em Juízes 6:1, que fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por quanto tempo? Você sabe que tem uma coisa aqui que me chama muita atenção, porque no próprio capítulo 6, eu li o versículo 1. Mas quando você lê o versículo 25,
que Gideão havia sido chamado por Deus, e todo chamado por Deus sabe que eu não vou começar antes de levantar um altar, eu não vou começar antes de levantar um sacrifício. No Antigo Testamento, hoje, uma atitude de santificação, uma oferta, enfim. No versículo 25 fala assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, o pai de Gideão, a saber, o segundo boi. Ele tem 7 anos, esse boi. E derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Você sabe o que é interessante? Eu gosto muito de lembrar desse texto aqui nesse lugar. Porque antes de Gideão chegar aqui e vencer, ele venceu na presença de Deus. Ele venceu no altar do Senhor. Você sabe que Davi, antes de entrar nas batalhas, ele ia primeiro ficar à sombra do Altíssimo, adorando a Deus. E ele não perdia uma batalha, porque ele vencia a batalha antes da batalha. E acredite, gente, as batalhas da vida não são vencidas na hora, mas antes de chegar lá. Quando você tem vida com Deus, quando você decide confiar no Senhor, quando você acorda de manhã, por mais lotado tenha seu dia, você fala, meu Deus, antes de qualquer coisa, o meu tempo com Deus é negociável. Você sabe que Gideão levantou um altar. Só que Deus pediu a ele esse altar. Porque existe diferença da oferta ou entrega que você quer dar e aquela que Deus te pede. É muito diferente. Porque toda vez que Deus me manda fazer algo, por mais absurdo que seja, eu me sinto grato. Porque eu sei que a próxima fase vai ser algo muito extraordinário. Porque quando eu faço aquilo que eu quero, Deus me abençoa. Mas quando eu estou fazendo o que Deus está mandando fazer, Deus patrocina tudo. Porque Ele está dizendo, vai e faz. Agora, preste atenção em um pequeno detalhe que para todos vai ter sentido. A Bíblia fala que fazia 7 anos que eles estavam debaixo do jugo do inimigo. O povo de Israel nessa época estava vivendo dentro de cavernas, gente. Porque os midianitas não queriam matá-los, queriam só oprimir. Queria pegar a colheita deles, queria pegar a comida, ou seja, deixa eles trabalharem. Quando eles juntarem o máximo, a gente vai lá e rouba. Deixa eles trabalhar, quando tiver o máximo, a gente vai lá e arrebenta com eles. Então eles estavam 7 anos debaixo de uma opressão tão absurda que não tinha ninguém que os libertasse, até que Deus levanta Gideão. Só que Deus fala para Gideão assim, Gideão, levanta um altar. Tá vendo esse primeiro boi? Não, não é esse primeiro não, o segundo boi. Esse que tem 7 anos de idade. Agora, por que esse detalhe? Por que Deus, que quer um sacrifício, quer um boi, que poderia ser de 3 anos, de 8 anos, mas ele quer aquele que tem 7 anos? Porque claramente Deus está mandando um recado para Gideão. Que assim como há 7 anos atrás a opressão começou ali naquele local, há 7 anos atrás estava nascendo um bezerro lá no pasto, que seria sacrificado naquele dia para que aquela opressão acabasse naquele primeiro momento. Só que eles esperaram 7 anos para fazer o que poderia ter sido feito no primeiro dia. Porque toda vez que a opressão chega, Deus já manda o livramento. Toda vez que algo ruim está acontecendo, Deus manda o livramento. Só que nós é que não discernimos. Nós é que não percebemos. Nós ficamos engordando o boi no pasto. Porque temos essa tendência de nos proteger dessa forma. Não, não. É melhor o boi no pasto, ali, deixa ele lá, do que eu matar esse boi tão pequenininho. Gente, não é coincidência. Deus falou, eu quero o boi de 7 anos. E a opressão durava 7 anos. E a Bíblia diz que quando Gideão faz aquele sacrifício, ele põe o nome no altar. Qual o nome que ele põe? Yahvé Shalom. Ele colocou o Senhor é a paz. Agora, como que alguém levanta um altar de paz no meio de uma batalha? Numa guerra interna, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Mas ele disse, o meu altar se chama Shalom. O Senhor é a paz. Porque o teu altar, querido, é a profecia que você quer chegar e não o que você está vivendo. Não é exatamente, ele podia colocar aí Yahvé Sabaote, ficaria lindo. Esse altar é o Deus da guerra. Mas ele disse não, esse altar é da paz. Porque eu estou em guerra agora, mas esse altar está sendo levantado para o meu futuro. Então aqui é o lugar que você tem que entender que os altares aqui... Quando eu falo altares, não assusta, não, a gente vai matar nenhum animal não, tá? Fica tranquilo. Porque chegou em Israel, aposto, vai ter sacrifício, vai ter nada disso não. Mas lembre-se que esses lugares emblemáticos, eles carregam uma unção. Um dia alguém disse para mim assim, apóstolo, você vai lá no Carmelo, Deus age aqui na montanha da igreja também. Eu falei, sim. Só que na montanha da igreja, Elias nunca pisou. Por mais que eu sei que Deus age na montanha da igreja, e age mesmo, mas quando eu estou no Carmelo, quando eu estou aqui na fonte de Gideão,
quando eu estou lá no barco com Jesus, na região que Jesus esteve, o meu entendimento amplia, e vocês vão entender isso. Não é nenhum misticismo, tá, gente? Mas é uma fé, é uma crença, é uma expectativa de que quando eu sou trazido aqui, primeiro, você está desligado de tudo. Quando que você teria um dia desse parado aqui ouvindo uma palavra em um ambiente como esse? É porque você se desvencilhou de tudo para estar aqui. Então acredite, aquele altar que tinha 7 anos de opressão, aquele altar levantado ao Senhor com um boi de 7 anos de idade, era Deus mandando um recado: meu filho, desde o primeiro dia o livramento já está lá no pasto. Só que só hoje você está indo buscar o boi para poder fazer o sacrifício. Cuidado, querido, para que você não esteja guardando aquilo que Deus está usando ou quer usar para poder quebrar as maldições, para liberar bênçãos sobre a tua casa e sobre a tua vida. Cada lugar que você estiver aqui, pense muito nisso. Não debaixo de opressão, de forma alguma, mas com o coração aberto e dizendo: Deus, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. E eu oro por essa palavra, gente, que para mim é um ambiente muito importante. A gente estava no ônibus agora muito preocupado com os horários para poder sair daqui e chegar às 4 horas no Monte Tabor. Impossível, impossível. Eu já relaxei os dois lá, os guias, falei: olha, não precisa correr, que a gente não corre. Eu prefiro ter um tempo de qualidade ali, e a gente daqui vai para o hotel, do que a gente sair correndo para poder ir atrás de informação. Irmãos, as informações aqui todas são importantes. Eu já vim aqui mais de 40 vezes. Eu digo para você uma coisa: elas nunca vão se esgotar. Então não fiquem oprimidos se em algum momento eu mudar algum roteiro, eu estou avisando aqui já, porque é para o nosso bem mesmo. Porque, mas perdeu tal coisa. A gente não está perdendo só uma, está perdendo 100, 200, porque na verdade nós nunca vamos conseguir fazer um roteiro que a gente chegue em todos os lugares. A gente vai aproveitar o máximo possível. Mas o que eu quero muito é que esse tempo aqui, nesse lugar, possa marcar o início da nossa caravana. Que a nossa caravana ela possa ter esse nome, ela possa ter essa expectativa de que aquilo que é extremamente desproporcional à tua conquista, Deus vai te trazer coragem aqui, como deu a Gideão, e vai te dar as pessoas que vão ter a visão que você tem. Eu peço a Deus isso. Eu não quero que as pessoas pensem que eu penso, mas eu quero que elas desejem o que eu desejo. Esse é o ano da frequência na minha equipe lá em Volta Redonda. Eu digo para eles: olha, você não precisa pensar igual eu penso, mas eu quero que vocês desejem o que eu desejo. Pode fazer do jeito de vocês, mas só que vamos para o mesmo propósito. Vamos para o mesmo lugar e nós vamos alcançar. Eu tenho alguns alvos, eu estou com o meu aqui na minha, essa pulseira aqui das 100 ovelhas. Esse é o meu, eu não sei qual é o seu. E que é um desafio, porque a gente está chegando ao 3º culto e já orando para o 4º culto, mas não por uma vaidade. É porque nós entramos o ano dizendo: nós vamos fazer aquilo que é improvável para a gente. E eu creio que Deus vai fazer, não por causa de uma pessoa, mas porque as pessoas à minha volta foram molhadas como eu também fui molhado. E a minha oração aqui hoje, queridos, é que assim como Deus molhou a lã de Gideão, Deus molhe vocês à volta também. E todos recebam essa unção, essa graça de poder olhar à sua frente e não ficar mais dizendo: o que eu tenho já está bom. Irmãos, eu já entendi sua gratidão, mas você não está entendendo a tua missão. Pelo amor de Deus, para com isso. Se você vier essa vida só para ganhar dinheiro, para sobreviver, tá lindo. Você vai ficar de boa. Mas se fosse para isso, não faz sentido a vida. Deus quer te dar para transbordar recursos, condições, inteligência, sabedoria, conselho às pessoas. E Deus vai fazer transbordar, vai além da borda sobre a tua vida. Quem crê, dá um amém em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Vamos pedir a Deus essa bênção, nós vamos adorar o Senhor depois. E entre nessa adoração, sabe? Adora o Senhor. Você não está na igreja não, mas está mais do que na igreja, você está num ambiente profético para você provocar esse milagre de Deus na tua vida. Eu queria, antes de orar, que você fechasse os teus olhos e você pensasse sobre essa palavra, pensasse sobre o que hoje é um desafio para você. Pessoas, recursos financeiros, disciplina, será que desafio para você é o que hoje? Pense sobre o teu tempo. Há um tempo atrás eu estava achando já, falava com o Silvio assim: acho que o meu tempo não que acabou, mas eu posso desacelerar. E de repente veio uma profeta na igreja e começou a falar: você acha que você é Moisés? Você é Josué. E aquilo me despertou, porque eu tinha falado com Deus um dia antes. Eu falei: Senhor, eu já posso começar a passar meu bastão para outros, passar. E Deus falou: não, eu vou usar você ainda. Talvez você pode ter essa sensação como eu tive.
Ah, eu já fiz muito, eu já conquistei muito, já está muito bom. Não, Deus quer usar você muito, muito, muito além do que você imagina. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, os céus são os mesmos, a terra é a mesma. Por isso o Senhor um dia disse, assim diante do céu e da terra, como testemunha, o Senhor liberou palavras ao povo de Israel. Ó Deus, o tempo passou, mas o céu está aí, é o mesmo. O tempo passou, a terra é a mesma, a fonte é a mesma. E nós estamos num lugar, ó Deus, onde nós chamamos a existência, a profecia que um dia foi liberado aqui. Ó Deus, aonde aqueles que beberam água preocupados mais com a sua necessidade do que com a missão, eles voltaram para casa, Senhor, para poder esperar os vencedores chegar. Mas nós estamos dispostos, ó Deus, a sermos diferentes. A nossa necessidade não vai ser a nossa prioridade. A nossa vida, ó Deus, tem uma missão a cumprir. Pai, em nome de Jesus, levanta aqui os 300, levanta aqueles, ó Deus, que querem se mover, ó Deus, ao teu propósito, à tua missão. Ó Deus, o Senhor não trouxe nenhum daqui dessa caravana, sem um propósito claro. Ninguém está aqui, ó Deus, se o Senhor não quisesse que estivesse. O Senhor trouxe cada pessoa a vivenciar esses dias que vamos viver aqui, meu Pai. Eu já fico imaginando o que vai acontecer, meu Deus. Ah, Senhor, conduza-nos na Tua palavra, conduza-nos, ó Deus, a lugares, porque eu não conheço o coração, não conheço, mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um está buscando. Fala profundamente, meu Deus. Fala cirurgicamente, entra ali, ó Deus, de maneira perfeita, de maneira precisa, meu Pai, e traz a resposta que cada um está buscando, mas aqui na fonte de Gideão, meu Deus, que graça, que alegria, ó Deus, quantos milhares lá do Brasil queriam estar aqui, que a gente está aqui agora. Por isso, ó Deus, queremos vivenciar esse momento com interesse, inteiros aqui agora, meu Pai, que o Senhor possa nos desafiar, possa nos preparar, possa nos capacitar, meu Deus, a crer no impossível. Porque o tamanho do inimigo pode ser muito maior do que nós. Mas a bênção do Senhor sobre nós vai confundir o inimigo e vai nos dar a vitória de Gideão. Assim eu declaro em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus.